Senhor nosso Deus, mais um dia está se iniciando e queremos agradecer ao Senhor pelo descanso e pelas horas que temos para estudar a Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor esteja em nosso meio para que possamos entender as palavras proféticas. Abençoe-nos, por favor, Senhor. Prepara o nosso coração para que possamos ser dignos de entender essas coisas, Senhor. Pedimos também a presença dos seus santos anjos para proteger-nos contra distração, contra qualquer problema. Pedimos que o Senhor esteja com o irmão Tyler, que vai compartilhar os estudos conosco, e seja também comigo, traduzindo, e os alunos que estarão participando. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Yesterday we began looking at the different visions that all of these prophets are having, or rather, that all these prophets are having the same vision. Ontem nós olhamos a respeito daquelas visões, aquela experiência que todos aqueles profetas têm, aquela mesma experiência, a mesma visão. And we'll try to read through the rest of those now. E vamos tentar ler o restante. But let's rebuild our list if we can for a moment. Mas vamos tentar de relembrar a nossa lista por um momento. That's good. We had, if you want to do it over here, we started with Ezekiel. Nós começamos com Ezequiel. Then we saw that Ezekiel, or Sister White, connects John and Isaiah to Sister White's, or to Ezekiel's vision. Então vimos que a irmã White faz uma ligação entre João e Isaías em respeito à visão de Ezequiel. And then we read the quote we closed on, where we saw several more people now, and we saw Moses, Job, and Paul. E em seguida, no final, fala uma série de pessoas, isto é, Moisés, João, Jó e Paulo. And we are going to add a couple more names, or at least one more. E vamos acrescentar mais alguns nomes, ou pelo menos um. And we'll look at Isaiah's vision a little bit closer this morning. E também vamos olhar de mais perto a visão de Isaías. It's a reference. This will be the big one. You don't have SDA Bible commentary or some What volume? 4. volume 4.
I don't know. I think not, but yeah, go ahead. 11:38 and 11:39. But maybe you have something similar. Okay. How does it go? If you just type in the vision given to Isaiah represents the condition of God's people in the last days. The vision given to Isaiah represents the condition of God's people in the last days. You go to the very end. I think you put days wrong. Yeah. And then if you have any of those. Ok, a gente não tem a referência em português, tá? Mas seria do comentário bíblico, volume 4. You don't have faith I live by? Any of those? There's, which one? Ruby and Harold. Oh, that's good. Encontrei. Digite a referência FQV 187.5. A fé pela qual eu vivo. FQV 187.5. Can you scroll up a little bit? Hopefully you have the one before it. Is that the... Let me see if Purificado do pecado. 3 de julho é o título. Yeah, start. Todos encontraram? Vamos começar um pouquinho antes, no 187.2. Quando o profeta Isaías contemplou a glória do Senhor, ficou assombrado e esmagado pelo senso da própria fraqueza e desvalia. Clamou: ai de mim! Isaías denunciara pecados de outros. Agora, porém, vê-se a si mesmo exposto à mesma condenação que pronunciara sobre eles. Satisfizera-se com cerimônias frias e sem vida em seu culto a Deus. Não soubera disto até que o Senhor lhe dera visão. Qual pequenos lhe parecem agora a sua sabedoria e talentos à medida que considera a santidade e majestade do santuário. Sua visão de si mesmo pode ser expressa na linguagem do apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou, ninguém me livrará do corpo dessa morte. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada,
e purificado o teu pecado. A visão dada a Isaías representa a condição do povo de Deus nos últimos dias. Tenho o privilégio de ver pela fé a obra que está sendo levada no santuário celestial. À medida que olham pela fé no interior do lugar santíssimo e veem a obra de Cristo no santuário celestial, percebem que são um povo de impuros lábios. Um povo cujos lábios muitas vezes falaram vaidades e cujos talentos não foram santificados e empregados para a glória de Deus. Bem podem desesperar ao contrastarem sua fraqueza e indignidade com a pureza e encanto do glorioso caráter de Cristo. Se, porém, como Isaías, receberem a viva impressão de que Deus deseja produzir no coração, se humilharem diante de Deus, há esperança para eles. O arco da promessa está acima do trono, e a obra dada a Isaías será executada neles. Is that it? Yeah? Okay. So notice how she's describing that this vision that's given to Isaiah represents the condition of God's people in the last days. Então, notem como ela descreve, ela diz que esta visão dada a Isaías, ela representa a condição do povo de Deus nos últimos dias. And what Isaiah is given is this live coal from off the altar. E o que é dado a Isaías é aquela brasa viva do altar. Let's go to Isaiah 6 and let's read the account. Vamos ir a Isaías 6 e ler o relato. And if we want to start in verse 1, Podemos começar no versículo 1. and we will read till verse 7. So let's read 3 verses each. Vamos ler de 1 a 7. Cada um And then someone can read 4, 3 and 4. cada um lê 3 e o último lê 4. Rose, você já tem? Acho que pode começar. Pode começar? Uhum. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, de Peca, filho de Remalias. E Isaías 6, desculpe. Desculpa, perdão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E fundaste as portas que não foram a porta que clamavam, e a casa se transformava. Então disse eu: Ai de mim, pois sou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Okay. So there's a lot in this passage, Tem muito nessa passagem. and we're not going to deal with all of it at the same time. E não vamos lidar com tudo ao mesmo tempo.
But I do want to draw our attention to a problem. Mas eu gostaria de chamar a atenção a problema That maybe none of us saw at this point. que provavelmente ninguém viu até este momento. In verse 3, we see the words holy, holy, holy. Em versículo 3 temos as palavras santo, santo, santo. And what I'm suggesting that this is representing the 3 steps of the binding on. E eu sugiro que isto são os 3 passos do atamento. Just like in the time of Christ, Assim como no tempo de Cristo, he was tempted for 40 days, ele foi tentado por 40 dias and then he was tempted by Satan for 3 temptations, or with 3 temptations. e então foi tentado por Satanás através de 3 tentações. But what's the problem? Mas qual o problema? Did anyone notice it in the verse? Alguém percebeu? Porque parecería indicar que la tierra está llena de su gloria, parecería indicar que es Apocalipsis 18. Because the earth being full with its glory, this would take us to Revelation 18. This takes us to 9/11. Isso nos leva ao 11 de setembro. Outro problema é que ele é purificado nesse momento. A gente sabe que no atamento a gente já tem que estar puro. Another problem is that he's being purified at that moment, and at 9/11 he's supposed to be clean already. Em 11 de setembro ele, Não, Não. meia-noite. at midnight, he's supposed to be clean already. But there's a symbolic purification, or there's a purification taking place here. Mas aqui acontece uma purificação, certo? Amen. So we see the not necessarily a problem, but something we need to reconcile. Estamos vendo aqui esse detalhe que precisamos reconsiderar. And we're not going to deal with this problem today, but I want us to just know that it's there. E nem vou lidar com esse problema hoje, mas eu quero que vocês estejam cientes. We'll most likely deal with it in the next day or 2 this week. Vamos lidar com isso nos próximos 2 dias, provavelmente. But what I want us to see is that, or get familiar with, Mas eu quero que vocês se familiarizem is that many of the experiences of the binding off also seem to have an application at 9/11. que muitas das aplicações ao atamento também parecem ter a ver com o 11 de setembro. And there's an answer for it, E há uma resposta para isso. but I just want us to think about that and to notice it as we go forward with some of these visions. Mas eu quero que vocês reparem e pensem sobre isso ao continuarmos ler. Because normally we see the holy, holy, holy Porque normalmente vemos o Santo, Santo, Santo representing the 3 steps of the everlasting gospel. representando os 3 passos do Evangelho Eterno. But the 3 steps that you see here for the priests Mas os 3 passos que você vê ali para os sacerdotes, aren't representing the everlasting gospel because it's in a time where there's no probation. eles não representam o Evangelho Eterno, porque eles acontecem num período onde não há salvação. It's representing a 3-step purification. Representa uma purificação em 3 passos. So one of the ones we forgot to mark here Então, que a gente esqueceu de marcar aqui is Daniel. We Yeah. looked at Daniel, we saw his vision at least. é Daniel. Nós olhamos a sua visão It's the same. e a gente e nós comentamos sobre isso. So let's go to Daniel chapter 10 for a moment. Então vamos por um momento ao Daniel capítulo 10. And I just want to
I'm jumping around a little bit to Daniel 10 because I want to see this 3 steps again. Estou aqui pulando para outro texto, de repente, mas isso é para ver os 3 passos aqui na experiência de Daniel. Now we read yesterday that Daniel in Daniel chapter 10 is having the same experience as Isaiah. Nós vimos ontem que Daniel, em capítulo 10, está tendo a mesma experiência como Isaías. And we're going to look back at Daniel chapter 10 in much more detail. E vamos voltar aqui a Daniel 10 em outro momento, com mais detalhe. But if you look in verse 6 and 7, Mas se você for olhar os versículos 6 e 7, this is where the vision is taking place. isso nos indica onde a visão ocorre. So can someone read verses 6, 7, and 8 for us? Então, alguém lê, por favor, os versículos 6 a 8. Do capítulo 10. Sim. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. All right. So the first thing is that we're now looking at this Mara and Mare experience again. Primeira coisa é que, mais uma vez, estamos aqui vendo essa experiência Mará e Maré. If you can recall, in Ezekiel chapter 1, Se vocês lembrarem, Ezequiel capítulo 1, we saw both the Mare and the Mara. nós vimos os dois, Maré e Mará. And here in Daniel chapter 10, we're seeing the same thing. E aqui em Daniel 10 vemos a mesma coisa. Like in Ezekiel 1, like in Ezekiel 1, Assim como em Ezequiel 10, In verse- 1, Ezequiel 1, in verse 6 of Daniel chapter 10, assim também em Daniel 10, versículo 6, the word appearance translates to the word Mare. where is the appearance exactly? His face has the appearance by lightning. Parecia. Aqui a palavra é parecia, tá? E seu corpo era com brilho e seu rosto parecia um relâmpago. But in verse 7 Mas no versículo 7 and in verse 8, e 8, we're going to see the Mara. nós vamos ver o Mará. So when Christ appears to Daniel, it's represented as the Mare. Quando Cristo aparece a Daniel, isso é representado pelo Maré. And then Daniel is going to have the Mara experience. E logo ele vai ter a experiência Mará. And we're going to, as we go forward, we'll see that the Mare and the Mara are a cause and effect relationship. E mais para frente nós vamos entender melhor que que o Maré e o Mará têm um relacionamento uma relação de causa e efeito. So the Mara, or the Mare, represents Christ. Qual? The Mare represents Christ. O Maré representa Cristo. And the Mara represents the experience that is given when you are in front of Christ. E o Mará representa a experiência que você tem ao encontrar-se com Cristo. Can you write Christ and experience? Do just that way.
And this is something that will be more clear as we go forward. Isso vai ficar mais claro conforme nos avançarmos. But if we look in verse 7, Mas se nós olharmos o versículo 7, it says that Daniel alone saw this vision. diz aqui que só Daniel viu aquela visão, Because there was a quaking, porque houve um tremor, um terremoto, and the men that were with him fled or ran away. e os homens que estavam com ele, eles fugiram. So Daniel ends up seeing this vision alone. Assim, Daniel vê aquela visão sozinho. And what's interesting about this is it's representing these two classes of worshipers. O interessante é que isso representa duas classes de adoradores. That you have Daniel the wise and these foolish as the ones who are running away. Que você tem Daniel, o sábio, e aqueles tolos que saem correndo. And what did we mark here in the time of the 40 years? E que nós marcamos 40 years in the wilderness. nesse período dos 40 anos no deserto? In terms of two classes of worshipers, what did we see here? Em relação às duas classes de adoradores, o que nós vemos aqui? Who dies here? Quem morre aqui? In terms of the wilderness wandering, who dies? No contexto da peregrinação no deserto, quem morre? The infidels? This is when all the rebels are going to die, Exatamente, os rebeldes, eles morrem. representing the group that is going to fall away, Representando o grupo que cai. and they're going to leave Daniel alone, the wise, to have this experience. Então, caem para deixar Daniel só, ou seja, os sábios, para que eles possam ter aquela experiência. And the thing I want to see that we're just going to reference for a moment E o que eu quero ver, que nós vamos apenas referenciar por enquanto, is that if you read the following verses, é que se você for ler os próximos versículos, Daniel is going to be touched 3 times. Daniel será tocado por 3 vezes. And this is the same experience that Isaiah is having. E isso é a mesma experiência que Isaías tem. So, we're going to look at this more clearly, possibly tomorrow or in the next couple days. Nos próximos dias vamos olhar isso de mais perto. But what I really just wanted us to see Mas o que eu queria mostrar que vocês vissem is this interesting dilemma with Isaiah. é esse dilema interessante aqui com Isaías, That we're going to have to answer. que nós vamos ter que responder. Because Isaiah 6 always brings us to Revelation 18. Porque Isaías 6 sempre nos leva a Apocalipse 18. Is that a hand? ¿Para quién serían los 3 pasos entre medianoche y clamor de medianoche? Lo que está marcado ahí en la línea. To whom the 3 steps between midnight and midnight cry would refer to? It's a good question. É uma boa pergunta. Here we're dealing with the priests. Aqui nós estamos lidando com os sacerdotes, But it's not the 3 steps of the everlasting gospel. mas não são os 3 passos do Evangelho Eterno. What it is I don't want to say that. It's representing a 3-step purging or cleansing. Significa uma purificação em 3 passos. And we'll look at this, we're going to look at this, a couple of examples of this in this week that will really deal with purification. E esta semana nós vamos ver alguns exemplos que lidam com 3 passos de purificação. But in this moment, all I want us to see is that there's this dilemma. Mas por agora eu quero deixar apenas
o fato aqui que vocês notem que existe esse dilema, aparente dilema. And the reason I don't want to address it in this moment E a razão por que eu não quero abordar isso no momento is that we would have to go into a complete separate study. é que nós teríamos que entrar num estudo completamente à parte. Which we will do, just not today. E nós vamos fazer isso, mas não hoje. Now let's add one more person to this group of people. Vamos acrescentar agora mais uma pessoa a este grupo. Desire of Ages 246. Sendo desejado de todas as nações. DTN. Which exactly? It Night? begins with night was the only favorable time. Ok. Desejado de todas as nações, 165.2. DTN 165.2. And let's read one paragraph each. E vamos ler cada um parágrafo. Let me just grab the title. We've been asked to always mention the title. Capítulo 25, tá? O chamado à beira-mar. And I'm lost. Ok. A noite era o único tempo propício para pescar com redes nas claras águas do lago. Depois de labutar a noite inteira sem resultado, parecia inútil lançar a rede de dia. Jesus, porém, dera ordem e o amor por seu mestre levou os discípulos a obedecer. Simão e seu irmão deitaram juntos a rede. Ao tentarem recolhê-la, tão grande era a quantidade de peixes apanhados que começou a romper-se. Foram forçados a chamar Tiago e João em seu auxílio. E, havendo recolhido o conteúdo, tão grande era a carga em ambos os barcos que se viram ameaçados de ir a pique. Mas Pedro não cuidava agora de barcos e carregamentos. Esse milagre, acima de todos quantos havia presenciado, foi-lhe uma manifestação de poder divino. Viu em Jesus alguém que tinha toda a natureza sob seu comando. A presença da divindade revelou-lhe a própria ausência de santidade. Amor por seu mestre, vergonha de sua incredulidade, gratidão pela complacência de Cristo e, sobretudo, o consentimento da sua impureza em presença da pureza infinita. Tudo o subjugou. Enquanto os companheiros punham em segurança o conteúdo da rede, Pedro caiu aos pés do Salvador, exclamando: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Okay. Muito bem. Notice how in this paragraph, Notem como neste parágrafo, this is the same experience that Isaiah is having. que isto é a mesma experiência que Isaías tem. He's realizing his own sinfulness. Ele se dá conta da sua própria pecaminosidade. So let's continue reading. Vamos continuar a leitura. Matias? Fora a mesma presença da santidade divina que fizera ao profeta Daniel cair como morto perante o anjo do Senhor. Disse ele: transmudou-se em mim a minha formosura, que desmaio, e nada tive força alguma. A meu fez ouro. Assim, quando Isaías viu a glória do Senhor, exclamou: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros,
que habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos séculos. A humanidade, com sua fraqueza e pecado, fora posta em contraste com a perfeição da divindade. E ele se sentiu inteiramente deficiente e falta de santidade. Assim, tem sido com todos quando alcançaram uma visão da grandeza e majestade de Deus. Pedro exclamou: Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Todavia, apegou-se aos pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. O Salvador respondeu: Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E depois de Isaías haver contemplado a santidade de Deus e sua própria indignidade, que lhe foi confiada a mensagem divina. Foi depois de Pedro haver sido levado à renúncia de si mesmo e à dependência do poder divino, que recebeu o chamado para a sua obra por Cristo. Was that was until the disciples? Is that how it began? Peter exclaimed. Okay. Yeah. All right. Let me comment on that one. So again, now she's just tied in Daniel, and now again she's tying in Isaiah. Ela fez uma ligação a Daniel e agora a Isaías. And that in all of these experiences, they're realizing their own sinfulness and their need of divine strength. E em todas essas experiências, eles percebem a sua própria fraqueza e sua necessidade de receber força. All right, let's read the last one. Vamos ler o último. Até então, nenhum dos discípulos se havia inteiramente unido a Jesus como colaborador seu. Tinham testemunhado muitos de seus milagres e lhe escutado os ensinos. Não haviam, porém, abandonado de todo sua anterior ocupação. O encarceramento de João Batista lhes fora a todos amarga decepção. Se tal devia ser o resultado da missão do profeta, pouca esperança podiam ter quanto a seu mestre, com todos os guias religiosos unidos contra ele. Sob essas circunstâncias, era-lhes um alívio tornar por algum tempo a sua pesca. Mas agora Jesus os convidava a abandonar a vida anterior, unindo aos dele os seus interesses. Pedro aceitara o chamado. Ao chegar à praia, Jesus pediu aos outros 3 discípulos: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram tudo e o seguiram. So like Isaiah, Assim como Isaías, if you can remember, Sister White says that when he had the vision of Isaiah 6, talvez vocês lembram quando irmã White fala que tendo ele aquela visão de Isaías 6, up until that point, he never realized how glorious the Lord was. até tal momento ele não tinha não tinha percebido toda a glória do Senhor. But now at this point, he's fully aware of the glory of the Lord Mas, in na- chapter 6. mas em capítulo 6, ele está completamente inteirado da glória do Senhor. So for 5 chapters, he didn't have a full understanding of the Lord yet. Então, durante 5 capítulos, ele não tinha um entendimento inteiro sobre Deus. Similarly, with the disciples, Similarmente com os discípulos, even though the disciples were with Christ before this time, mesmo eles estando com Cristo durante esse tempo todo, it was only at this time that they fully surrendered to the Lord, foi só naquele momento que eles se entregaram or they inteiramente. fully unite with the Lord. Eles
inteiramente se uniram com o Senhor. And this is a really interesting. This again leads us to the thought of progressiveness. Isso é muito interessante, porque nos leva ao conceito da progressividade. And that when we start our experience, we're slowly being unveiled this glory and this experience with the Lord. The beginning, When we begin our experience, ao começarmos a ter essa experiência, we progressively come closer and closer to the Lord. nos aproximamos progressivamente a Deus. Until the point of full unity with the Lord. Até o momento que há uma perfeita união com Deus. Okay. Now, I want to step back for a moment. Quero dar passo para trás por momento. And I want to look back at the time of Samuel Snow for a moment. E quero olhar novamente ao tempo de Samuel Snow. I didn't have these quotes yesterday when we were going through this. Ontem, quando nós estávamos falando disso, eu não estava com essas citações. And I want to read some of them. E eu quero ler alguns desses textos. So we understand Nós compreendemos, in the line of Ezra 7:9 na linha de Esdras 7:9, that we have the first day of the first month. que temos o primeiro dia do primeiro mês, This is 9/11. isto é 11 de setembro. This is the beginning of the tearing time. Isso, começo do tempo da tardança. We have the fifth day Temos o quinto dia of the fourth month, do quarto mês, representing when the midnight cry is given at midnight. representando o momento em que o clamor da meia-noite é dado, na meia-noite. Then we have the Exeter camp meeting, Logo temos o acampau de Exeter, which is the first day of the fifth month. que é o primeiro dia do quinto mês. And this is representing the midnight cry as we have understood it. E isso representa o clamor da meia-noite da forma que nós o entendíamos. Followed by the 10th day of the seventh month, Seguido pelo 10º dia do sétimo mês, which represents the Sunday law, que representa o decreto dominical, where the decree is going to go into effect. em que o decreto entrará em vigor. So I just want to read a couple quotes about the relationship between these 2 points. Eu quero ler algumas citações ilustrando ou explicando a relação entre esses dois marcos. So the first thing I want to read is from. Find it. This is actually Samuel Snow's account. Isto é o relato de Samuel Snow. This is what he said at midnight. É isso que ele disse na meia-noite. So he's going to give this presentation, but he's going to do it as question and answer. Ele vai dar uma apresentação, mas isto é em forma de perguntas e respostas. And this is from Loughborough. E isso aqui de In Loughborough, in the Great Second Advent Movement. no livro O Grande Movimento Adventista. Page 523. Page, I guess you can say the page in there if it's different. What chapter is that? This is. Part 2, the Exeter camp meeting. That's just what it says up here, I'm not sure. Let me scroll
brought. It is part 2. Come on. It's before tarrying time. The midnight cry. The midnight cry, right? I guess. I'm not sure. It's not. I don't know. It's in. It's an appendix. Yeah. I guess. Okay, it doesn't matter. Is it a long No, it's just session? word for word. It's like sentences. Ok, não sabemos exatamente como localizar. Parece que está no apêndice, que não tenho certeza se ele foi traduzido. São apenas algumas perguntas e respostas. So the first thing he's going to say is, A primeira coisa que ele vai perguntar é: where are we in our Advent experience? onde nos encontramos na nossa experiência de advento? And what is the answer to that? Where are they in their Advent experience right now? E qual seria a resposta? Eles estão em qual momento da experiência do advento? After April 19th, the first day of the first month, what began for them? O que começou depois de 19 de abril, o primeiro dia do primeiro mês? What experience began for the Advent people? Qual experiência começou para o povo do advento? Anyone? Alguém? O tempo de tardança. The tarrying time. The tarrying time. Amen. O tempo de tardança. Amém. So they're in the tarrying time now. Então, eles estão no tempo de tardança. When does the tarrying time end? E em que momento termina o tempo de tardança? Or let's say it this way. How long was the vision supposed to tarry? Ou, melhor assim, quanto tempo a visão deveria tardar? In the parable of the 10 virgins, how long were the virgins tarrying for? Till what point? The virgins? In the parable of the 10 Yeah. virgins, Yeah, okay. how long were the virgins tarrying for? Till what point? Na parábola das 10 virgens, até qual momento houve tardança entre as virgens? Midnight. Meia-noite. So at midnight, this tarrying time is going to end. Então, na meia-noite, a tardança termina. And then Samuel Snow says this. E logo, Samuel Snow diz o seguinte. Gabby, you look confused. No, I'm trying to think. I had this idea. It was like at the Sunday law, that period. It is. So that would be that. It is, and let me explain that. Pareceu um pouco confuso, mas e porque ela ficou com a impressão que isso deveria ser no decreto dominical. E ele responde que sim, e é assim, mas deixe-me explicar. So, the virgins are... The vision is going to tarry A visão tarda till the 10th day of the 7th month. até o 10º dia do 7º mês. Because this represents the tarrying time. Isso representa o tempo de tardança. But the virgins stop tarrying at midnight. Mas as virgens cessam de tardar na meia-noite. Now, that would seem like a contradiction a little bit. Parece ser uma aparente contradição, But what we understand, mas o que nós entendemos, that we've been looking at recently, que nós temos olhado recentemente, is that midnight is the Sunday law. que meia-noite é o decreto dominical.
So at one level, when we see this as 9/11 midnight cry Sunday law, Então, de um nível, quando nós olhamos a 11 de setembro, a meia-noite, clamor da meia-noite e decreto dominical, through the understanding of fractals, através da compreensão dos fractais, some of these points will actually become the same when you look at them on the line. alguns desses marcos vão se unir e se tornar um só. Because actually, Porque, na verdade, all of these are representing the third step. todos eles representam o terceiro passo. 9/11 to midnight represents the first, second, and then the third step for the priest. 11 de setembro até clamor da meia-noite representam o primeiro, segundo e terceiro passos para os sacerdotes. But we saw also, Mas nós vimos também, and we read this the other day in one of our worships, e isso foi lido aqui durante is that culto, is the time of midnight, or the cross that's represented there, o tempo de meia-noite, ou a cruz que é representado aqui, was to bring more people in, was to give the message to another group. When Christ was lifted up on the cross, foi para trazer mais pessoas assim. Quando Cristo foi, ele foi erguido na cruz, he would draw all men to him. ele ia atrair todas as pessoas a ele. And at this point he begins to draw in the Levites. E naquele momento ele vai trazer para si os levitas. And then the Levites, E então os levitas, when they are lifted up, quando eles são levantados, draw in the 11th hour workers. vão trazer os trabalhadores da 11ª hora. And it ends with the 11th hour workers. E termina com os trabalhadores da 11ª hora. So what we end up seeing O que nós acabamos vendo, is at one level, the midnight cry and the Sunday law que em um nível, a meia-noite, o clamor da meia-noite e o decreto dominical, all represent the third step. todos representam o terceiro passo. And we also did this, I believe 2 weeks ago with 2 Chronicles 29. E também vimos isso umas 2 semanas atrás com 2ª Crônica, 2 Chronicles 2 Chronicles 29. 29, Is it 2 Chronicles? Yeah. Yeah. Where we saw the division between the priests and the Levites. onde nós vimos uma divisão entre sacerdotes e levitas. And that the interaction that took place between them E que a interação que houve entre eles was at the porch. aconteceu no pórtico, no átrio. So if this is the porch, Então, se isso aqui é o átrio, and I'm doing it backwards, e eu fiz isso invertido, the SS, Most Holy, o Santíssimo, Holy is S, yes, and then court is a C. O pátio, Oh, é o P. P. Okay. So the priest and the priest would come out to the porch, and they would give the uncleanness of the sanctuary to the Levites at the porch. Então, os sacerdotes iam sair do Santíssimo do Santo para deixar toda aquela o lixo lá naquele átrio. So we're seeing that the interaction between the priests and the Levites takes place at the porch. Então nós vemos que a interação entre sacerdotes e levitas acontece naquele lugar no átrio. And the porch is midnight. E o átrio é meia-noite. This is where that interaction is going to take place between the two groups. É ali onde a interação entre esses dois grupos ocorre.
Just one question. É átrio de fato, você sabe, na Bíblia? O pórtico, ou como que fala lá? What are you asking? What exact word is Okay. used? Não, pátio é tudo isso aqui. Essa partezinha. Esse aqui. Pórtico, não é? Pórtico, não átrio. Ok. Pórtico. So this is where the interaction is going to take place. É ali onde a interação ocorre, no pórtico. And one thing, we haven't looked at the porch, E não temos olhado bem o pórtico. here's the problem with the study about midnight. Vejam o problema com o estudo da meia-noite. It's so big. Ele é tão amplo It goes into almost every chapter. porque ele vai em quase todos os capítulos. So what I'm finding is that everything's so connected. E o que eu vejo é que tudo é tão ligado, And I'll explain the logic of why this creates a problem. e deixe-me tentar Not a explicar porque isso cria uma forma de problema, talvez. And it's not an actual problem, it's a sign of divinity. Não é um problema, mas é um sinal da divindade. At some level, we're trying to explain God almost Porque in these lines. de alguma forma o que estamos tentando ilustrar aqui é Deus, Which is infinite in its concept, I guess. que no seu conceito já é infinito. So if you can remember, Então, se vocês lembrarem, one of the first things we did was we talked about how the time period from 9/11 to the midnight cry represents 120 days. uma das primeiras coisas que nós identificamos foi que o período de 11 de setembro até clamando da meia-noite é representado por uns 120 dias. And we looked at the 120 as a symbol. E olhamos ao 120 como símbolo. And this took us to many different places. Isso nos levou a vários lugares. This took us to Noah with the flood. Isso nos levou a Noé com o dilúvio, For 120 years, the Spirit of God would strive with man. porque durante 120 anos o Espírito de Deus Would test man. You can say test. testava o homem, não? Lutava. Then the flood would come. E então chegou o dilúvio. We saw that what other 120s did we see? We saw Quais outros 120? if anyone can remember, I'm blanking on some of them. What were some other ones? We saw the 120 disciples in the upper room. Vimos os 120 discípulos no cenáculo, But you can't just look at the upper room mas você não pode olhar só ao cenáculo, because the upper room is connected to the 50 days of Pentecost. porque o cenáculo é ligado aos 50 dias no Pentecoste. But the actual history is broken down to a 40 and a 10. Mas o relato, a própria história, é dividido em 40 e 10. So we looked at the 40 years, or the number 40, Então, isso nos levou ao número 40 and we looked at the number 10. e o número 10. And then we started going into midnight and we started seeing these things. E então chegamos à meia-noite e começamos a observar essas coisas. But the porch, Mas o pórtico, the actual porch itself, o pórtico propriamente dito, is 120 cubits high. tem uma altura de 120 cúbicos. So this connects us again to the 120. Isso novamente nos leva ao 120. And we know that the 120 is a time of probation. E sabemos que o 120 é tempo de graça. And I'm gonna, off the top of my head, I don't know the reference to the 120 Não sei de cabeça as being the porch. a referência do 120. If you give me, it was only take a second. 120.
no pórtico. Talvez a gente localiza rapidinho. Okay, this is 2 Chronicles 3, verse 4. Isso é 2 Crônicas 3, 4. Segunda Crônicas 3, 4. E o pátio, que estava na frente, tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa. E a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro. Aqui é chamado pátio, não? So the porch is 120 cubits high. O pátio, diz aqui, tem altura de 120 cúbicos. Now let's read one more other passage. Vamos ler mais uma passagem. Let's go to 1 Kings 7, 7. Vamos a 1 Reis 7, 7. Now we saw that the porch is representing this time of the end of the 120. Nós vimos que o pórtico, ele representa o tempo no fim do 120, Where the Lord was going to now judge. onde o Senhor ia agora julgar. Now we'll see this in 1 Kings 7, 7. Isso vemos aqui em 1 Reis 7, 7. Now this isn't the same porch as the temple porch. Não é o mesmo pórtico aqui como o pórtico do templo. This is Solomon's palace. Isto é o palácio de Salomão. But what it establishes for us is what takes place at the porch. Mas o que isso estabelece para nós é que o que acontece no pórtico. We've already seen that the porch is 120 cubits. Já High. vimos que a altura do pórtico, como diz o pátio, era 120. Which takes us to it brings us now to the symbol of the 120 being a time of probation. Que nos leva ao 120 como o tempo de graça. And now this is our second witness. E isto aqui é o nosso segundo testemunho. If you want to read 1 Kings 7, 7. 7. 7, 7. 1 Reis 7, 7. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro e de assoalho. The porch is representing judgment. O pórtico representa juízo. And at the end of the 120, E no fim do 120, judgment is marked with the flood, o juízo é marcado com o dilúvio, with Abraham's test of Isaac, com of o, sacrificing Isaac, com o teste de Abraão de sacrificar Isaac. So the porch again is representing judgment. The porch is this time period of judgment. Então, mais uma vez, o pórtico ele representa juízo, o tempo do juízo. Now the reason we're even talking about the porch right now E o motivo que nós estamos falando do pórtico agora is because our sister asked about the tarrying time. é porque nossa irmã aqui perguntou sobre o tempo da tardança. Now, even just the conversation we just had should attest or show the complicatedness of the connectivity of this message, Então, or of this truth. se a gente for olhar só essa nossa conversa aqui agora, isso nos deve ilustrar a complexidade desse assunto, dessa mensagem. Because her question is, doesn't the tarrying time end at the Sunday law? Porque a pergunta dela foi, será que
What does end? Doesn't the tarrying time end at the Será Sunday que law? o tempo de tardança não termina aqui no decreto dominical? And it does. Sim, e termina. But to be able to show that, Mas para poder demonstrar isso, because Samuel Snow says it ends at midnight, porque Samuel Snow diz que acabou na meia-noite, you have to understand that midnight and the Sunday law are both representing the same point. para poder demonstrar isso, você precisa entender que meia-noite e decreto dominical ambos representam o mesmo marco. But you can't do that without proving what midnight is. Mas isso você não consegue fazer sem provar o que é meia-noite. And we know we have judgment at the Sunday law or at the 10th day of the 7th month. Sabemos que há juízo no decreto dominical, ou seja, no 10º dia do 7º mês. And now we're just showing it at midnight. E, That this the porch of judgment. e agora precisamos demonstrar o mesmo na meia-noite, que é o pórtico do juízo. That this is the point of interaction between the priest and the Levites. Que isto é o ponto de interação entre sacerdotes e levitas. So let's just finish reading that account by Samuel Snow so we don't leave it hanging. Vamos só terminar a leitura do relato de Samuel Snow. And then we'll close. E com isso vamos encerrar. So the first thing Samuel Snow says A primeira coisa que Samuel Snow diz, is where are we in our Advent experience? onde nos encontramos na nossa experiência do Advento. And then they say the tarrying time. E eles respondem no tempo da tardança. Then he's going to say, how long is the tarrying time? Então ele vai perguntar quanto tempo demora o tempo de tardança. And they say, it's until midnight. E eles respondem até meia-noite. Then he asks them, what is a day in prophecy? E logo ele pergunta, o que é um dia na profecia? And they say, a year. E eles respondem, um ano. Then what would a night be? Então, o que seria uma noite? What would a night be? O que é uma noite? If a year is a day, Se um ano é um dia, then if a year is a day, then a night então uma noite is half of that year, seria metade de um ano, because day is an evening and a morning, porque dia seria manhã, tarde e manhã, so it's half, 6 months. ou seja, seria metade, 6 meses, não? Then what is midnight? Então, o que é meia-noite? Midnight is half of the 6 months. Meia-noite seria metade dos 6 meses. Because if this is our time, if this circle Se este círculo represents a day, a whole day, representa um dia inteiro, you have um dia completo. the day, Você tem aqui o dia, yeah, and then you have the night. então você tem a noite, N-O-I-T-E. N-O-I-T-T-E. T-E. But the night Mas a noite can be broken down into half. pode ser dividida em dois. And midnight E meia-noite is the climax of this darkness, or of the night. é o clímax da escuridão dessa noite. Does that make sense? Faz sentido? So each one of these are 6 months, E cada um deles é 6 meses. and this right here is 3 months. E isto aqui esse quarto são 3 meses. So midnight is 3 months into the tarrying time. Então, meia-noite são 3 meses no tempo da tardança. And then he asks them this. E logo ele pergunta o seguinte, After he's walked them to this point where they admit that the tarrying time is 3 months, or that midnight is 3 months into the tarrying time, no momento que ele fez esse raciocínio com eles, demonstrando que meia-noite é
3 meses dentro do tempo da tardança. Then he says, how long have we been in the tarrying time? Logo ele pergunta, quanto tempo temos estado no tempo da tardança? And when is he giving this discourse? E quando ele dá esse discurso? This is in July. Isso é em julho. And he says, we've been in the tarrying, and they say 3 months. E a resposta que eles dão é 3 meses. Then he says, E logo ele diz, this is just the midnight now. então agora isto é a meia-noite. And he says, I am here with the midnight cry. E eu estou aqui com o clamor da meia-noite. And they realize, E eles se dão conta, even though they knew all of that information, mesmo sabendo de toda essa informação, that they were now at midnight. que naquele momento eles estavam na meia-noite. And a great revival takes place E ocorre um grande reavivamento because of that information. por causa dessa informação. But it's a really, really interesting account, and it really helps to break down this time period. Mas esse relato é muito interessante, porque ele nos ajuda de definir em detalhe esse período. And I have some more quotes I guess we can read tomorrow. E tenho mais citações que podemos ler amanhã. Just establishing from the pioneers that midnight is actually the 5th day of the 4th month. Só para confirmar e estabelecer que meia-noite, de fato, é o 5º dia do 4º mês. Or in the Millerite time, July 21st. Ou seja, no tempo dos mileritas, no 21 de julho. Any questions? Alguma pergunta? All right, let's pray. Então vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós te agradecemos por mais um dia que tu nos concedes. Obrigada, Senhor, pela tua bênção, pelo teu Espírito Santo que se faz presente no nosso meio, Senhor, nos dando maior entendimento e maior luz sobre a tua palavra, Senhor. Que todas as verdades nos possam ser reveladas, Senhor. Que nós, de dia após dia, podemos entender mais sobre a tua glória, Senhor, e a tua majestade. Obrigada, Senhor, por este estudo, que tu possas continuar a abençoar, Senhor. E que nós possamos ter uma maior luz todos os dias. Que o teu Santo Espírito fique agora conosco no restante do dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. É.